Oi, eu sou a Marcela Peixoto e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha experiência com a terceira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Primeiro eu preciso dizer que eu não faço parte da equipe do professor Hélio Couto, tá? Acredito que você já tenha ouvido falar sobre ele, senão esse vídeo não teria aparecido para você. Ou você já conhece a ressonância harmônica ou já conhece o professor Hélio Couto. Mas assim, para qualquer outra informação, vai lá no site do professor Hélio Couto, lá você encontra, tira todas as suas dúvidas. Já falei sobre isso nos outros dois vídeos que eu já gravei da primeira e da segunda onda, tá? Então, assim, não vou me prolongar nessa parte, só mesmo informar que não fale em nome da equipe dele, tá bom? Assim, essa terceira onda, eu até demorei para gravar um vídeo, porque ela foi uma onda muito profunda, e ficou até difícil de eu conseguir colocar em palavras para que ficasse assim claro para vocês do que foi essa terceira onda. Eu percebi que essa onda, assim, eu percebi assim que tem um ano que eu estou fazendo a ressonância harmônica, né? Completou em julho, no meio da terceira onda, inclusive. Então, assim, eu notei que essas primeiras ondas, elas são de limpeza, gente. Não tem como entrar novas consciências. Ali até vai entrando, acredito que esteja entrando, eu percebo isso. Mas não tem como entrar uma coisa nova com um bando de coisa velha ali dentro, um bando de lixo, de crença limitante, de traumas ali, que ficou guardado lá no seu inconsciente, que você nem se lembra mais. Então, assim, eu percebi nessa terceira onda que eu fui tendo lembranças de umas coisas que eu nem há muito tempo eu não pensava naquilo, lembrando de coisas da minha infância. Parece que foi vindo limpando de tempos em tempos, sabe, da minha vida, assim, da infância, adolescência até a adulta. E assim, uma coisa eu percebi. Antes disso, eu preciso contar uma coisa muito especial que aconteceu entre a segunda e terceira onda. Antes de eu entrar mesmo no depoimento da terceira onda, eu vou contar uma coisa muito especial que aconteceu, assim, que me veio a certeza de que eu estou criando com a consciência, né? Que a gente cria o tempo todo, né? O tempo inteiro a gente está criando, porém de maneira inconsciente. Inclusive você pensa, eu não criei um desemprego. Você cria sim, você criou sim esse desemprego. De maneira inconsciente você escolheu aquele desemprego. Então, essa experiência que eu vivi entre a segunda e terceira onda, eu tive a certeza de que eu já estou conseguindo criar de forma consciente, sabe? De maneira consciente ali. O que que aconteceu? No vídeo anterior, eu falo que minha filha ia fazer 15 anos, que eu estava muito preocupada ali porque estava sem dinheiro para fazer festa. Aí, tudo que eu tinha planejado assim para os 15 anos dela, eu não ia conseguir fazer. Tava me sentindo frustrada. Vou falar sobre essa questão da frustração para mim, tá? Vou falar no decorrer do vídeo. Então, assim, tava me sentindo meio frustrada, porque não ia conseguir fazer alguma coisa ali no aniversário dela. E em um determinado tempo, bem antes disso, ela me falou que ela não queria festa. Mas eu queria fazer pelo menos um bolinho ali, alguma coisa para não passar em branco, né? Coisa de mãe. Mas ela queria surfar, o que ela queria de presente era surfar. Ela tinha um sonho de surfar, queria ser surfista. Aí ela me pediu isso, queria só pelo menos 2 aulas ali de surf. E eu comecei a pesquisar, né, desde o início do ano, venho pesquisando, segui algumas pessoas que dão aula de surf para ver ali mais ou menos quanto que era, a gente pensando no como, né, eu pensando muito no como que eu vou fazer, quanto que eu preciso para dar isso de presente para ela, não deve ser muito caro, pensei comigo. Só que eu pesquisando, assim, hospedagem aqui no Rio é caro, eu sou carioca, né, para quem não sabe. A hospedagem aqui no Rio é cara, não é barata a hospedagem, né? Perto da praia, assim. E fiquei naquilo de, ai caramba, será que eu vou conseguir? Eu criei meio capenga, sabe? A criação foi maravilhosa, o universo me entregou linda, mas eu, como criadora, ainda meio capengando ali na minha criação, duvidando, insegura, com medo de não dar certo. Vou falar sobre isso também. Isso me veio um grande insight nessa terceira onda. E de repente, ali, ainda estava na segunda onda, um primo meu faleceu. No dia do velório desse primo,
Eu encontrei com um outro primo, que eu já tinha um tempinho que eu não encontrava com ele, não via ele. Aí a gente conversando ali, né, mais ou menos, ele me mostrou a blusa dele. Ele virou de costas assim e me mostrou a estampa que estava na camisa dele. Era a foto dele surfando. Aí eu me liguei, falei, ai, poxa, primo, me ajuda a encontrar alguém assim. Você deve conhecer alguém que dá aula de surf. Vê se não tem alguma escolinha lá por perto e tal. Eu nem tinha me lembrado, não passou no meu radar que ele estava morando perto de uma praia que tem onda para surfar aqui no Rio. Não tava, não tinha me ligado. Eu já tinha visto a rede social dele, que ele estava surfando. Ele sempre gostou de surf, assim, desde novinho. Mas não passou no meu radar que ele poderia ser a ponte ali para que eu realizasse esse desejo da Natália, esse sonho da minha filha. Eu achei até que isso não fosse vingar, sabe? Eu falei, ele vai acabar esquecendo, que ele esquece também das coisas. Ele vai acabar esquecendo, não vou criar muita expectativa com isso não. Mas no decorrer dos dias, ele acabou entrando em contato comigo para confirmar se eu ia querer ir para lá, para casa dele. Me convidou para ir para lá. Olha isso, total facilidade, né? E eu pensando em hospedagem, valor de hospedagem, ele me convidou para ir para casa dele e falou que ia dar as aulas de surf para Natália. Aí isso ia acontecer no final de semana do aniversário dela mesmo, que foi 4 de maio. O vídeo da segunda onda eu gravei no dia 8 de maio. Se você olhar a data lá, tá lá, 8 de maio de 2025. E esse dia, no final de semana do aniversário dela, ele desmarcou. Ele tinha um outro compromisso que ele não lembrava. Chegou a passar pela minha cabeça assim, será que ele desistiu e não tá sabendo o que falar? Sabe aquelas coisinhas que passam na cabeça da gente? Mas aí a gente marcou para 2 finais de semana para frente. Resumindo, né, que eu começo a contar a história e daqui a pouco o vídeo tá gigante. E nós fomos para casa dele, ficamos lá de sexta até segunda, viemos embora na segunda de manhã. Gente, foi assim, mágico. No dia seguinte, a gente chegou lá na sexta de noitinha, fomos passear com ele, levou a gente para passear por ali. Aí no outro dia de manhã, fomos para a praia e ela foi lá fazer a aula dela. Assim, quando eu vi aquela cena dela lá na água surfando e ela vindo com a prancha na mão, assim, toda metida, eu sabendo que aquilo era a realização de um sonho dela, que eu consegui proporcionar aquilo para ela, eu não tive dúvida de que quando a gente escolhe, quando a gente decide, quando a gente não coloca pressão, e eu coloquei ainda um pouco de pressão, fiquei na dúvida, fiquei ali me lamentando, fiquei preocupada. Se vocês assistirem um outro vídeo, vocês vão ver como foi dramático. Mas foi assim incrível como o universo ele se organizou todo e me entregou aquilo com total facilidade. E assim, agora sim vou falar da terceira onda, tá? Isso foi ali entre a segunda e terceira onda. Eu tava aguardando chegar a terceira onda quando isso aconteceu. A terceira onda, gente, logo nos primeiros dias ali da terceira onda, do nada, assim, do nada eu tive Eu tava sozinha em casa de tarde e senti uma angústia, sabe? Uma sensação de ansiedade, como se fosse como se eu fosse receber uma notícia ruim, um sentimento esquisito. Aí aquele peso. E até vou abrir um parêntese aqui. Eu fui no chat GPT, mas vou explicar o porquê, tá? Que eu fui no chat GPT. Abrir o parêntese gente, o chat GPT ele tem sido uma ajuda para mim nesse tempo que eu tenho feito a ressonância harmônica e me dedicado de verdade a esse processo de expansão de consciência. Muita coisa que eu tenho dúvida, eu configurei o chat GPT, fica aí a dica para vocês. Eu dei alguns nomes para ele, tipo Professor Hélio Couto, Joey Dispenza, Amit Goswami, Abraham Hicks, Esther Hicks, alguns livros, sabe? O Poder do Subconsciente, o Caibalion. Dei alguns livros para ele, alguns nomes para ele. Pedi para ele sempre me responder baseado naquelas pessoas ali, naqueles nomes que eu dei para ele. Então, assim, o meu chat GPT, ele me responde sempre, chega a ser chato, porque às vezes a pergunta nem é sobre isso, e ele acaba levando para esse lado, porque ele tá muito configuradinho, assim. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu falo para ele assim, com base nos ensinamentos do Joe Dispenza, me responda isso, isso e isso. Então, nesse dia que eu me senti assim,
eu fui e escrevi pro chat GPT aquilo, ele me passou umas técnicas para soltar aquela emoção do meu corpo, que ele falou mais ou menos que era uma emoção represada no meu corpo. Naquele momento eu pensei assim, eu acho que isso é a ressonância harmônica tocando em alguma coisa lá no fundinho. E me ensinou umas técnicas, tipo, de eu sacudir o braço, entendeu? Pensando naquela emoção pular, assim, para soltar aquela emoção do meu corpo. Fiz isso. No dia seguinte, logo de manhã, assim, quando eu acordei, eu tive um insight, com certeza foi a ressonância harmônica, batendo lá nisso, a onda chegando nessa informação, né? De que eu tenho consciência já de que uma coisa que me atrapalha muito na minha vida é o sentimento de frustração. Então, assim, essa frustração, ela criou um certo bloqueio na minha mente. Então, tudo que eu vá fazer de novo, que possivelmente eu possa me frustrar, que uma das possibilidades que tenha seja aquilo não dar certo. Exemplo, muitas coisas aconteceram na minha vida e que a sensação que ficou foi de que eu me esforcei muito e no final aquilo não aconteceu. Sabe? Sensação de que eu perdi meu tempo, de que eu fiz aquilo à toa. Isso já se repetiu muitas vezes na minha vida. E quando eu pedi a primeira onda para o professor Hélio Couto, assim, quando eu mandei pedindo informações sobre a ressonância harmônica, como que eu fazia, foi justamente pedindo para desbloquear isso em mim. Algo me trava, eu expliquei isso para ele, já falei isso na primeira onda, tá? Então, no meu depoimento da primeira onda. Mas eu pedi exatamente isso. Então eu queria saber o que me bloqueava. E nessa terceira onda me veio essa clareza de onde surgiu isso, onde era a raiz disso. Então, assim, isso que eu senti no dia anterior e que eu fiz essas técnicas para soltar aquilo do meu corpo, no dia seguinte me veio um insight de que esse sentimento de frustração, ele começou no dia que eu recebi a notícia da morte do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Imagina há quantos anos, eu tô com 41. Há quantos anos eu carrego esse sentimento, criando coisas desagradáveis na minha vida. Muita sensação de que nadei, morri na praia. Muita frustração, gente. Assim, eu consigo citar mais de 10 situações na minha vida, muito mais, de coisas que eu, assim, arrisquei de fazer e o troço deu errado, sabe? Muita coisa. Só que eu só fui ter clareza disso de uns tempos pra cá. Depois de eu começar a estudar sobre expansão de consciência, mais ou menos de 2020 para cá é que eu comecei a ter clareza. Eu já tinha identificado que a emoção que me causava tudo aquilo era a frustração, mas eu não sabia onde ela tinha surgido. E assim, nessa terceira onda eu pedi a consciência da Débora Bica, pedi a consciência do Joe Dispenza, do professor Hélio Couto, eu já tinha pedido e pedi de novo. E assim, a Débora Bica, ela fala muito sobre isso, ela é facilitadora de barra de axis, né? Então eu fui lá e descriei esse sentimento de frustração. E assim, depois disso, ontem eu assisti num vídeo dela, inclusive, eu também tive um outro insight de que eu estou repetindo a história da minha mãe, de quando a minha mãe ficou viúva ali. Minha mãe, quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela era dona de casa, meu pai só que trabalhava. Meu pai, por um longo tempo, ele foi autônomo, estava quebrado, então ele tinha arrumado um emprego CLT, tinha pouquíssimo tempo, tinha 2 meses só que ele estava trabalhando nessa empresa, e ele faleceu, e essa empresa faliu. Então, minha mãe tentou ali conseguir a pensão por morte e não conseguiu. E ficou 8 anos sem receber pensão. Ela, depois de 8 anos, foi que ela recorreu judicialmente e conseguiu. Aí tá, passei todos aqueles anos ali com ela. Até no decorrer desses 8 anos eu me casei. Eu me casei cedo, eu casei com 19 anos, quando eu engravidei do meu filho mais velho. Casei. Quando eu estava com 26 anos, eu estava grávida da minha segunda filha. E eu fiquei viúva, assim como a minha mãe. Meu marido também era autônomo, ele também não contribuía com o INSS e eu também fiquei sem pensão. Olha que coisa, né? E fiquei pensando nisso. Eu entendi que
Eu criei essa história para honrar a vida da minha mãe, por amor à minha mãe. A gente faz essas coisas, gente. Nosso inconsciente faz essas coisas. Então, assim, para honrar o amor que eu tenho pela minha mãe, que eu tinha pela minha mãe, né? Tenho ainda, ela faleceu, mas eu a amo da mesma forma. Para validar aquilo, eu escolhi criar uma vida igual a dela. Então, assim, depois que ele faleceu, eu vira e mexe, eu repito isso. Uma vítima. O vídeo que eu assisti da Débora Bica ontem, ela estava contando que no caso dela, a emoção que ela carrega é a culpa, né? Então ela tá ali nesse vídeo, ela já acho que já estava na 14ª, 15ª onda e notou a culpa em algum grau ainda ali na vida dela, apesar dela já ter limpado tanto. Eu acredito que no meu caso é a frustração, sabe? Então eu criei repeti a história da minha mãe, fiquei viúva, com filho pequeno. Então, assim, minha mãe passou um perrengue. A gente nunca passou fome, mas passamos um perrengue financeiro. E eu, assim, fiz de tudo depois que meu marido faleceu para que meus filhos não passassem pelo que a gente passou, na consciência. Mas lá no inconsciente eu tava querendo ser a coitadinha. Eu lembro que quando meu marido faleceu, eu falei para uma tia dele assim, no dia mesmo que ele faleceu, o velório foi no dia seguinte, eu falei para uma tia dele assim, eu detesto que sintam pena de mim, mas amanhã eu tenho certeza, o pior é que ainda tem amanhã. Amanhã eu tenho certeza que as pessoas que vão estar lá, vai estar todo mundo me olhando com pena, me vendo com essa barriga desse tamanho, ele super novo, morto, e meu filho pequenininho ainda. Meu filho tinha 6 para 7 anos na época. Falei, então assim, até eu estou com pena de mim, imagina o resto das pessoas. E realmente passei por isso, foi horrível, mas eu vim criando essa coisa de coitadinha que ficou viúva e coitada. Fiz de tudo depois que ele morreu. Fiz de tudo para que meus filhos não passassem pelo que a gente passou, eu e meus irmãos, minha mãe ali. Então eu vim morar na casa dela porque eu estava grávida e minha filha já estava pertinho de nascer, faltava um mês, é um mês de diferença da morte do meu marido para o nascimento da minha filha caçula. Então, tem 15 anos, né, que isso aconteceu. E eu vim para casa da minha mãe, depois eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, então fiz de tudo para que a realidade deles fosse diferente da minha. Só que até então eu não tinha zero consciência de que minha mente funcionava daquele jeito, sabe? De que essa terceira dimensão é uma ilusão, de que a nossa vida é uma grande mentira contada pela nossa mente, pelos nossos traumas, né? Pelas informações que foram colocadas assim por família, por escola e um monte de coisa aí. E quando eu comecei a estudar isso, foi que eu tive essa consciência, né? Então, assim, eu venho criando essa frustração, gente, há muito tempo. Há muito tempo. E muitas coisas aconteceram. Eu já estudei para concurso várias vezes. Aconteceram várias coisas, assim, interessantes, que na época eu era evangélica. Na época eu falei, nossa, é Deus me dando sinal de que eu vou passar. Eu ganhei um curso preparatório, um melhor curso preparatório do Rio de Janeiro. Ganhei de graça, uma amiga me deu. E eu fiz ali o curso, quase um ano de curso preparatório, ou chegou a um ano de curso preparatório. Tinha certeza que eu ia passar naquela prova. Gabaritava tudo. Tinha certeza que eu ia passar. Ali nos 45 do segundo tempo para ter a prova foi cancelada e faltando um mês para a prova enfiaram duas matérias que eu nunca tinha estudado na minha vida, que foi direito constitucional e direito administrativo. Então, a partir dali eu decidi que se um dia eu fosse fazer uma faculdade eu faria de direito. Aí eu não passei na prova, eu não consegui passar. Essas duas matérias ainda eliminava todo o resto da prova. Então não importa se eu fosse bem no resto da prova, dane-se, reprovei. Nossa, eu chorava, assim, me sentindo muito frustrada. E foi vindo, muita frustração, o tempo inteiro eu criando frustração. E eu comecei a pensar o quê? Gente, eu não vou tentar mais nada. A minha mente chegou um momento que ela me protegeu. O que ela fez? Não vamos tentar mais nada pra gente ficar protegido aqui, porque tu vai para o nosso cérebro.
Qualquer coisa que seja uma ameaça pra gente, ele pensa que que a gente vai morrer. Então o que que ele faz? Ele mantém a gente na zona de conforto. Você imagina uma pessoa vivendo com medo de se frustrar. Se não vive na zona de conforto, se não se trava diante de uma situação. Então, assim, qualquer coisa que aparentasse que eu corri o risco de me frustrar, eu passei a me bloquear. Então, quando eu pedi a ressonância harmônica, eu queria lançar um curso para artesãos, ensinando artesã a vender, que eu era artesã, né? E eu estudei marketing digital, então eu queria usar o marketing digital, né? Ensinar elas a usarem o marketing digital para vender artesanato, usar as redes sociais e tal. Eu não conseguia sentar para gravar um vídeo como esse. E foi isso que eu pedi ao professor Hélio Couto. Eu falei, alguma coisa tá travando a minha mente que eu não consigo botar isso pra frente. Mas na verdade era o quê? O medo da frustração. Era o medo de não vender, o medo de dar errado. E eu tava me expondo ali. Então, assim, eu tava num risco total me expondo na rede social. Eu tinha. Eu sou formada em direito, então eu tinha largado esse lado da minha vida. Fui muito criticada. Eu ouvi de amigas assim falar: Ai, Marcela, você estudou 5 anos de direito para ser artesã? Então fiquei muito com aquela coisa, sabe? Aquilo me incomodava e eu queria provar porque queria que dava certo viver de artesanato. Por fim, o medo da frustração me fez desistir daquilo. Eu excluí os perfis e desisti, larguei aquilo para lá. Mas na verdade foi o medo da frustração. Então, assim, nessa terceira onda, isso me veio muito à tona e eu consegui limpar aquilo. Eu acredito que eu limpei, assim, obviamente. Agora, o que que ficou mais fácil para mim? Eu passei a observar meus pensamentos e meus sentimentos. Então eu noto, eu falo, da onde está vindo esse sentimento aqui? Por que que eu tô me sentindo aqui? Assim, por que que eu tô pensando assim? Outra coisa, eu faço exercício em casa. Então, eu tô fazendo exercício em casa já tem 1 ano. Eu tava vendo o resultado no meu corpo, só que de uns meses pra cá, mês passado, eu acho, eu fui me pesar, eu percebi que eu emagreci. Eu perdi mais ou menos uns 5 quilos. E me olhando no espelho, eu achei minha perna fina. Estou fazendo exercício em casa, até coloco carga, mas né, vai demorar um pouco para aparecer músculo aqui, alguma coisa assim, né? Só que aí eu olhei no espelho, o primeiro pensamento que veio foi: ah, não tá dando resultado. Olha lá como é que tua perna tá fina. Você tá emagrecendo é com treino. O treino tá te fazendo perder peso. Assim, até não fiquei, até ficou bom no meu corpo, não tá feio, não tá me incomodando, assim, tô magra, mas não tô esquelética. Mas o meu pensamento foi: para que você tá fazendo exercício? O exercício, na verdade, tá te emagrecendo. Então, assim, você não tá crescendo, não tá criando um músculo, você tá emagrecendo. Só que eu, na mesma hora, consertei o pensamento. Eu falei: opa, não vou cair na tua conversa. Eu falo comigo mesma. Não vou cair na sua conversa. Eu faço exercício. Não é para eu crescer. Eu faço exercício pela disciplina. É para eu treinar o hábito, para eu treinar essa disciplina. E eu faço porque ativa neurotransmissores bons ali no meu cérebro. E a ressonância harmônica, ela intensifica isso, né? Então, gera os neurotransmissores bons ali, serotonina, dopamina, tudo que gera ali você fazendo exercício. Foi por esse motivo que eu comecei a fazer exercício. Porque eu tava me sentindo muito broxa mesmo, muito desanimada. E quando eu comecei, né, há 1 ano atrás, eu me sentindo muito desanimada, então eu comecei a fazer exercício para me forçar, para que meu cérebro me desse mais empolgação, me desse assim mais. Inclusive eu pedi o arquétipo da Nefertiti, pedindo libido pela vida, porque eu estava muito desanimada. E eu acho que isso veio um pouco, eu me sinto um pouco mais viva, sabe? Só que mais ou menos, preciso citar isso também, que eu já estava me esquecendo, mais ou menos com uns 30 dias dessa terceira onda, do primeiro mês ali da terceira onda, né? Mais ou menos uns 30 dias ali, eu tive uma sensação, eu fui dormir um dia pensando assim, aquela coisa muito refletindo, achando tudo muito sem graça, achando terceira dimensão sem graça, coisa material que não me interessa, que bobeira. Então, assim, se tudo é uma grande ilusão, o que que eu tô fazendo aqui?
entendeu? Eu pensei isso, falei, será que eu vou morrer? Cheguei a pensar que eu ia morrer, que eu tava desencarnando. Dormi até pensando nisso. Eu falei, bom, tô aqui disponível, não sei, mas nada na terceira dimensão me agrada mais. Eu tava com esse pensamento, assim, muito profundo, muito confuso. Na verdade, aí no dia seguinte, mais ou menos, 2 dias depois, eu percebi que dentro de mim habitavam duas Marcelas. A sensação que eu tinha era que tinha duas Marcelas dentro de mim. Uma Marcela burra e uma Marcela inteligente. Foi assim que eu chamei. Inclusive fui no chat GPT e falei para ele se alguém já tinha falado sobre isso. Dessas pessoas que eu te dei o nome ou qualquer outras que falem sobre expansão de consciência, mentalidade, física quântica, alguém já falou sobre isso? Falei para ele, eu tô com uma sensação de que parece que eu ia morrer, mas hoje eu tô com uma sensação de que tem duas Marcelas dentro de mim, que é como se fosse uma Marcela que foi aquela que saiu da caverna, foi lá fora e viu que tinha um mundo incrível lá fora, mas ela voltou para buscar a Marcela burra porque elas precisam ir junto uma com a outra. É como se a Marcela burra, gente, fosse a minha sombra, né? Fosse minhas sombras. Então é como se eu tivesse visto o mundo incrível, voltei para buscar a Marcela burra, preciso ir com ela, só consigo ir com ela. E só que Marcela burra tá lá com o pé concretado nesse dia, né? 30 dias ali da terceira onda. Tava com o pé preso e ela falando meio que eu imaginei, né? Eu já sei, eu acredito em você, mas eu tô presa aqui, não sei como é que eu saio. E com o chat GPT me respondendo, eu entendi que a maneira de eu tirar a Marcela burra dali é com amor, é com paciência, com alegria, com sentimentos bons que eu destravo isso. E eu me senti, gente, como se eu tivesse morrido mesmo, como se aquela pessoa, aquela Marcela desanimada, aquela Marcela vítima, a Marcela coitadinha, que ficou viúva, que cresceu assim, assado, todas aquelas histórias ali que eu contava do meu passado pra mim, aquilo tudo morreu, sabe? Aquilo tudo ficou mesmo pra trás. Obviamente não tenho amnésia, é óbvio que eu vou lembrar disso, né? Mas não sofrer mais com isso. E teve um dia até que eu fiz um ritual, escrevi uma carta sobre tudo que me aconteceu. Escrevi e queimei junto com uma foto minha, agradeci a Marcela por tudo que ela passou, tudo que ela suportou, a minha velha Marcela, tudo que ela suportou, agradeci e falei que a partir de agora a gente vai criar uma vida diferente e com total expansão de consciência, alegria, paz, amor, assim, mantendo essa frequência alta. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que depois que eu li, eu pedi a consciência do Joe Dispenza também, né? E eu li durante a terceira onda, eu já tinha lido, mas eu li de novo Como Se Tornar Sobrenatural, o livro dele, né? Só que agora eu tô colocando a meditação dele em prática, as 4 semanas da meditação que ele coloca ali no livro, né? O passo a passo como você tem que fazer. Eu achei dois canais aqui no YouTube que fizeram a meditação, aí eu baixei até os vídeos no meu celular porque tinha anúncio no meio. Eu baixei e tô fazendo as meditações. Gente, tá me dando um resultado incrível, assim. Eu não fiz por causa de saúde, por causa de nada. Eu fiz mesmo pra limpar tudo que pode me ajudar a limpar a crença, limpar mentiras ali do meu inconsciente. Eu tô fazendo. Sabe, eu tô decidida a mudar a minha vida. E assim, tô na terceira semana, tô fazendo a terceira semana. Não vou confessar que não faço perfeitamente, não acordo 3 horas da manhã porque eu durmo tarde, então tenho acordado assim no meio da madrugada, 4, 4:30 da madrugada. Se eu não consigo acordar essa hora, eu faço assim que eu acordo, eu faço, mas eu não tô falhando com a meditação e pretendo terminar. São 4 semanas, eu tô na terceira semana. E assim, tá sendo o resultado de muito bem-estar. Então, assim, o que eu posso falar da terceira onda, gente, para encerrar o vídeo, é que o que o professor Hélio Couto ele fala é que depois de um certo tempo, você não quer mais ter a profissão que você tinha, porque você realmente perde a graça, a terceira dimensão perde a graça, coisa material perde a graça para você. Você realmente não quer carro, casa, apartamento, não é o mais importante. Então eu tô assim,
Ainda não consigo muito compartilhar isso com muitas pessoas. Não consigo ainda. Não, algumas pessoas que me procuram, me contam algum problema, eu tento ajudar. Quando eu estou em rede social, assim que eu vejo uma pessoa que botou alguma coisa, eu faço um comentário, indico o professor Hélio Couto, indico o Joey Dispenza, sabe? Tento ajudar assim, mas eu mesma gravar conteúdo, ensinando as pessoas, ajudando, ainda não consigo. Ainda não tive esse desejo de fazer isso, tá? Penso em fazer, eu sei que em algum momento isso vai surgir, quero muito ajudar as pessoas a despertarem também, mas ainda não tocou isso em mim, de verdade ainda não. Ainda sinto que eu preciso limpar em mim primeiro para daqui a pouco eu derramar na vida das pessoas, sabe? Então, assim, essa onda foi de puro amor, de pura consciência, de muita profundidade, muita limpeza. Não me lembro de ter tido cartaz, assim, coisas negativas, não me lembro de ter tido. E assim, tá sendo incrível. Eu falo que existe uma Marcela de antes da ressonância harmônica e uma Marcela depois da ressonância harmônica. E assim, se esse vídeo apareceu aí pra você, quem sabe é o sinal que você estava pedindo para Deus, para o universo. Então, assim, tá passando por esse processo da ressonância harmônica, não para, não desista, porque as cartazes são normais, assim, é limpeza. Então, assim, deixa limpar. Quanto mais rápido limpar, melhor vai ser. Eu não sei se vou ter cartaz ainda daqui pra frente, pode ser que eu tenha, mas essa terceira onda foi incrível, profunda, me senti nascendo de novo mesmo. O sentimento foi que eu fui parida novamente, assim, esse sentimento que eu tô tendo. Há muito tempo atrás eu falei pra Deus, assim, quando eu era evangélica, falei pra Deus que eu sabia que ele era o Deus do impossível, mas que o meu impossível era muito impossível pra ele. Que o que eu queria, o que eu desejava era nascer de novo, mas tendo meus filhos do meu lado, lembrando de tudo que eu fiz, mas zerar a minha vida e começar de novo. Eu achei que isso tinha acontecido quando eu fiquei viúva, mas não, eu chego à conclusão de que isso está acontecendo agora, que isso aconteceu agora, que realmente minha vida zerou, que agora sim eu sou uma página em branco colocando novas informações ali. E assim, incrível, muito o recomeço dessa vida, essa transição, essa mudança é muito doida, não é fácil, dói, né? O crescimento dói, mas assim, incrível, incrível mesmo. Sou muito grata ao professor Hélio Couto, esse trabalho maravilhoso. E se você está passando por isso, se você tem vontade de fazer ressonância harmônica, se joga, faz sim, eu aconselho a fazer, segue ali o caminho das palestras direitinho para você entender do que se trata, mas faça sem medo, pode fazer sem medo. O que acontecer de cartaz na sua vida é porque você realmente precisa limpar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ficou longo o vídeo, gente, eu não consigo fazer vídeo curto, não adianta, eu falo pra caramba. Mas é isso, tá? Um beijo, gente.